Saúdo a todos com a paz do Senhor e convido cada um a acompanhar a leitura da palavra de Deus nessa sequência do Evangelho segundo Mateus, nessa sequência do estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós pretendemos estudar Mateus 5, de 13 a 16, com o seguinte tema: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, de 13 a 16, diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 13 a 16. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, rogamos em nome de Jesus a iluminação do Espírito Santo, o perdão dos nossos pecados. Nos ajude a interpretar a Tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida, a sermos obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Perguntas de observação. Quais são as duas afirmações principais desse texto que nós lemos? Tem duas afirmações importantes que os discípulos não poderiam se esquecer. Primeira, vós sois o sal da terra. Verso 13. Vós sois o sal da terra. Então Jesus começa dizendo: vós sois o sal da terra, vocês são o sal da terra. E a segunda afirmação importante, verso 14: vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Dois pressupostos que não poderiam ser desconsiderados. Os discípulos deveriam saber que eram sal da terra e luz do mundo. As expressões vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, elas se aplicam aos discípulos injuriados, perseguidos e caluniados do verso 11 do capítulo 5? No contexto anterior, que é o contexto das bem-aventuranças, no verso 11, Jesus fala para os discípulos, fala que eles eram bem-aventurados porque eles eram perseguidos, injuriados, difamados. As pessoas mentiam contra eles. A pergunta é: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, se refere a esses mesmos perseguidos, injuriados, difamados? Sim, não há contradição. Aqui Jesus está falando, mesmo sendo injuriados, perseguidos, difamados, caluniados, lembrem-se, vós sois o sal da terra. Lembrem-se, vós sois a luz do mundo. O sal servia para conservar e também para dar sabor. Na época de Jesus, o sal já era utilizado com essas duas finalidades: conservar os alimentos, evitando ou retardando o apodrecimento, e também era usado para dar sabor, para salgar no sentido de sabor os alimentos. Sim, na época de Jesus, o sal já era usado para essas duas finalidades. Na época de Jesus, qual que era o risco do sal? O texto fala que havia um risco para o sal. Que risco é esse? Está aí no verso 13, né? Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, qual é o risco do sal? Perder intrinsecamente a sua capacidade de conservar, perder internamente a sua capacidade de dar sabor. Ou seja, isso acontecia, por exemplo, pelo adulteramento, quando se misturava outras substâncias ao sal, areia, por exemplo, né? E o sal corria o risco de perder essa capacidade interna, intrínseca de ser sal. Então esse é o risco. E aí Jesus fala: se isso acontecer com o sal, ele não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Porque na época de Jesus, esse sal que não tinha mais valor, que tinha se tornado insípido, ele era usado na construção das estradas. Então eles jogavam o sal nas estradas, provavelmente para não deixar nascer vegetação,
e acabava sendo pisado pelos homens que passavam por aquelas estradas. E qual era o risco da luz? Qual é o risco da luz mencionado por Jesus aqui? No verso 16, né? No verso 16, no verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então, o risco da luz é o risco de perder o brilho. O risco de ser colocada, da fonte de luz ser colocada num lugar impróprio, né? O risco da luz ser escondida, de perder extrinsecamente o seu brilho, de ser ofuscada, como nós observamos no verso 14. Então Jesus fala, quem acende uma candeia não vai colocá-la debaixo de uma cesta, né? Não vai colocar debaixo de uma cesta ou de um alqueire, né? Qual é a finalidade do brilho? É uma outra questão. Qual a finalidade do brilho? O brilho, ele serve aqui nesse texto, conforme o texto, né, para clarear o mundo, para que as pessoas do mundo vejam as boas obras dos cristãos. Então, o brilho faz com que as pessoas do mundo vejam as boas obras dos cristãos, e uma vez vendo essas boas obras, essas pessoas do mundo, elas vão reconhecer que aqueles cristãos são filhos de Deus e vão glorificar o Pai dos cristãos, ou seja, vão glorificar a Deus. Então, as boas obras têm essa finalidade. Está aí no verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as boas obras servem para a glória de Deus, né? Servem para a glória de Deus, o reconhecimento da grandeza, do poder, da glória, da majestade de Deus. Então, essa é a finalidade do brilho derivado das boas obras dos cristãos, a glória de Deus. A candeia é uma espécie de lamparina. Então, aqui nós estamos nas observações. Aqui no texto, Jesus fala, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. A pergunta é, a candeia antigamente é uma espécie de lamparina, né? Essa lamparina comum que nós temos hoje? Sim, é muito semelhante. Tem um reservatório e um pavio. Tá? Nós poderíamos substituir a palavra candeia por lamparina, com que não teria nenhum problema aqui no texto. E a palavra alqueire? Jesus fala, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. O que significava o alqueire na época de Jesus? É uma unidade de medida agrária, como nos nossos dias? Ou é uma cesta para colocar grãos, para medir grãos? Uma cesta usada para medir uma quantidade de grãos. O que os irmãos acham? Então, na época de Jesus, essa palavra alqueire significava era uma cesta, né, usada para medir grãos. E Jesus está falando, ninguém vai acender uma candeia e colocar essa candeia debaixo de uma cesta, a cesta virada de cabeça para baixo e a candeia, né, ali embaixo. Por quê? Porque a candeia vai sufocar o brilho, a cesta vai sufocar o brilho da candeia. Ninguém faz isso. Então a gente está falando, ninguém faz isso. Então, da mesma forma, né, os cristãos também não podem se comportar assim. E nós vamos ver isso mais agora nessa segunda parte da interpretação. Então, primeiro nós observamos, agora vamos interpretar. O tema implícito nas bem-aventuranças agora fica explícito. E qual é esse tema? O discípulo é uma testemunha. Então, o discípulo de Jesus é uma testemunha de Jesus. Esse tema está implícito nas bem-aventuranças. Jesus fala, vós sois bem-aventurados quando forem por minha causa perseguidos, injuriados. Mas agora, nesse texto que nós lemos, Jesus fala isso de uma forma mais clara. Vocês são testemunhas de Deus, vocês são testemunhas de Cristo. Por isso, vocês são sal da terra, luz do mundo. Vocês devem brilhar, vocês devem conservar o mundo. Tá? Uma outra questão aqui de interpretação. Esse testemunho que os cristãos devem dar, esse testemunho não ocorre em isolamento, mas ele ocorre no mundo. Observe, Jesus fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus não está falando que os cristãos eram a luz fora do mundo, ou sal num outro ambiente que não fosse a terra. Não, sal da terra e luz do mundo. Ou seja, o testemunho cristão é no mundo. Por isso que há oposição do mundo, por isso que o mundo persegue os cristãos, porque os cristãos brilham por meio das suas boas obras no mundo. Outra pergunta. E para ser testemunha, precisa de cuidados internos e de cuidados externos. Esse ponto aqui eu chamo a atenção dos irmãos, que é muito importante para o nosso entendimento da passagem. Quando Jesus fala do sal,
do risco do sal, risco de perder o sabor, ele está falando que existe um risco, que existe um risco para o cristão, um risco interno, um risco pessoal, um risco que está no coração, um risco na alma, um cuidado interno que ele tem que ter, para não perder a sua capacidade original de ser sal, para não perder a sua capacidade original de ser um cristão, de conservar, né, de dar sabor. Então, aqui quando fala do sal, é uma referência aos cuidados internos. Quando fala do risco da luz, a referência é em relação aos cuidados externos, porque o risco da luz é que ela perca o brilho, ou que ela seja colocada num lugar inapropriado, né? E assim perca o brilho. Quando Jesus fala colocar uma candeia debaixo de uma cesta, esse lugar é inapropriado para essa candeia. Esse local vai conter o brilho dessa candeia. Então, o risco da luz exige cuidados externos, né? Por exemplo, com relação ao local onde a luz está, onde a fonte de luz, ou seja, onde o cristão está, isso pode comprometer a sua capacidade de brilhar. A figura do sal ensina que a terra, sem os discípulos de Jesus Cristo, fica cada vez mais deteriorada, pois a presença dos discípulos retarda a decadência moral e espiritual, retarda a corrupção, retarda a queda. Podemos dizer dessa forma que o ensino do sal é nesse sentido, que os discípulos, como o sal, eles retardam a decadência moral e espiritual do mundo, da terra. A figura da luz ensina que os cristãos devem realizar boas obras no mundo e nos lugares adequados. Realizar boas obras no mundo e nos lugares adequados, da forma adequada, para que essa luz brilhe com toda a sua força e que as pessoas vejam as obras que estão sendo praticadas e assim glorifiquem o Pai dos cristãos. É nesse sentido? Sim, é nesse sentido. Seguindo aqui, você concorda que as boas obras mencionadas aqui por Jesus nesse texto são as normas do reino colocadas em prática? Quais são essas normas do reino? No contexto anterior das bem-aventuranças, Jesus fala da humildade, da mansidão, da pacificação, da misericórdia, da busca pela justiça. Então, esses valores colocados em prática são as boas obras mencionadas por Jesus aqui, que brilham e fazem com que as pessoas glorifiquem a Deus como o Pai dos cristãos que estão realizando aquelas boas obras: humildade, mansidão, justiça, misericórdia, pacificação. As duas metáforas utilizadas por Jesus nesse texto que nós estamos estudando, sal e luz, servem para ensinar que o cristão deve deixar sua marca no mundo? Podemos resumir dessa forma também? O que os irmãos acham? Todas essas perguntas são retóricas e a resposta é sim, né? Para cada uma delas. E podemos chegar à parte final, que é a parte da aplicação. Nós observamos, interpretamos. Na interpretação nós vimos que Jesus está ensinando que os cristãos eles são testemunhas de Deus, testemunhas do reino de Deus, testemunhas de Cristo. E como testemunhas eles são como sal, que conserva, que dá sabor ao mundo, que como testemunhas, eles são como a luz que brilha e faz com que as pessoas vejam e reconheçam a mão de Deus, reconheçam a paternidade de Deus, reconheçam a existência de Deus na vida dos cristãos que estão realizando boas obras, obras essas que devem ser realizadas da forma correta, no lugar correto, para que o brilho se espalhe e as pessoas realmente vejam. Essa é a interpretação. E qual é a aplicação? Como que nós podemos colocar isso em prática? O que isso nos ensina hoje, na minha vida, na sua casa, na igreja? Qual é a lição que nós podemos tirar, a lição pragmática que nós podemos extrair dessa interpretação? Eu selecionei algumas questões aqui para facilitar a nossa reflexão. A primeira é a seguinte. Irmãos, as teologias humanistas enfatizadas na busca da prosperidade pessoal e financeira. Teologias humanistas com ênfase na prosperidade pessoal e financeira. Será que essas teologias elas podem tornar o testemunho cristão insípido?
podem tornar a luz dos cristãos ofuscada? Ou seja, esse ensino baseado na prosperidade individual, na busca pelo sucesso, pelo enriquecimento, essas teologias que muitas igrejas ensinam, será que isso pode tirar a qualidade do sal e pode ofuscar a luz? Outro ponto para a nossa reflexão. O pouco conhecimento da Bíblia e da teologia bíblica sadia também podem influenciar negativamente no testemunho do cristão. Pouco conhecimento da Bíblia e da teologia. Outro ponto, o baixo engajamento dos cristãos na solução dos problemas sociais também influencia negativamente no testemunho. Muitos cristãos acham que não tem nenhuma responsabilidade na solução, em ajudar o mundo a solucionar os seus problemas sociais. Como se os cristãos vivessem num mundo separado. E aqui Jesus está falando, vós sois o sal da terra. Vocês têm uma responsabilidade de preservar, de conservar a terra. Vós sois a luz do mundo. Vocês têm uma responsabilidade de brilhar no local certo, por meio de boas obras, para que as pessoas glorifiquem a Deus, para que as pessoas vejam o que Deus está fazendo na vida de vocês e glorifiquem ao grande e poderoso Deus. O pensamento ingênuo de muitos cristãos que pensam que podem se envolver ou se deixar envolver ilimitadamente pelo mundo também pode ser uma das causas. O afastamento do mundo, pensando que não tem nenhuma responsabilidade no mundo, é uma causa do baixo testemunho, da baixa qualidade do testemunho do cristão. E o outro lado, o lado oposto, é o total envolvimento com o mundo, ilimitadamente, ou ser envolvido pelo mundo. Então, são aqueles cristãos que pensam que podem ter uma vida sem compromisso real com Jesus, que pensam que pode fazer tudo que o mundo faz, falar tudo que o mundo fala, ouvir tudo que o mundo ouve, frequentar todos os lugares do mundo, né? Agirem como as pessoas do mundo, de forma sem limites, né? Sem limites, sem restrições. E elas pensam que isso não vai afetar o testemunho delas. Isso é ingênuo. Isso não pode ser uma causa também do fraco testemunho do cristão como sal e como luz. Outra causa, pouca oração, pouca meditação na palavra de Deus. Isso também nós podemos considerar. E para finalizar, numa análise pessoal, para nossa reflexão, nós somos sal verdadeiro, puro, ou somos sal adulterado, misturado? Nós ainda mantemos as qualidades intrínsecas do sal na conservação e no sabor. Nós somos uma luz que está no local certo, no velador, brilhando e clareando todo o ambiente, toda a casa onde nós estamos. A nossa casa, o lugar onde nós estamos no mundo, nas empresas, onde nós trabalhamos, na igreja. Nós estamos brilhando por meio das boas obras no local certo, ou a nossa luz está debaixo de uma cesta, de um alqueire, com pouco brilho, com o brilho limitado a alguns palmos? Como que está como que nós estamos como sal e como luz? Sal puro ou adulterado? Luz que brilha ou luz ofuscada? Como são e onde estão nossas boas obras? Essa pergunta pode nos ajudar a responder como nós somos como sal e como luz. Como são e onde que estão as nossas boas obras como cristãos? Lembrando que essas boas obras, elas recebem a aprovação de Deus. Quem as pratica é considerado aprovado, é considerado bem-aventurado por Deus. Nós finalizamos aqui esse estudo. Que Deus te abençoe, te ajude a refletir cada vez mais na palavra, na Bíblia e colocar em prática. E que cada dia você se pareça mais com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor.